E aí pessoal, tudo bem com vocês? Nossa aula de hoje vai ser sobre a população da América Latina. A América Latina é composta por todos os países ao sul dos Estados Unidos. Desta fronteira aqui entre os Estados Unidos e o México, nós temos a América Latina. Vamos começar primeiro pelo México, este país aqui. Para o Google, o México é um país situado entre os Estados Unidos e a América Central, conhecido pelas praias no Pacífico e no Golfo do México e pela paisagem diversificada, que inclui montanhas, desertos e selvas, além de ruínas antigas como essa que a gente está vendo aqui, a cidade de Chichén Itzá. O México e a América Latina são considerados subdesenvolvidos no cenário da geopolítica mundial. Isso significa que há muita desigualdade entre a população desses países, havendo pessoas com péssima qualidade de vida em alguns casos, principalmente nos países mais pobres da América Latina. Considerando os países da América Latina, o México vai ser um dos que vai ter as condições de vida menos piores. Vamos conhecer um pouco mais do México. Vale lembrar, é um país da América do Norte. A América Central começa aqui, a partir da Guatemala e do Belize. A sua capital é a cidade do México, que é também a sua cidade mais populosa. A população do México é de 133 milhões de habitantes aproximadamente. O terceiro país mais populoso da América, ou seja, o país que tem mais gente morando nele. Vocês sabem qual é o primeiro e qual é o segundo? Além disso, quando a gente pensa nas etnias, nos povos que formam a população mexicana, 60% de mestiços, ou seja, uma população bastante miscigenada, 30% descendentes diretos de ameríndios, astecas e maias. Lembremos, os ameríndios são considerados os povos nativos da área, e aí onde temos o México, tivemos duas grandes sociedades americanas pré-hispânicas, ou seja, cresceram e se desenvolveram antes da chegada dos espanhóis. Seus descendentes compõem 30% dessa população. E 9% da população é composta de descendentes de ibéricos, portanto temos aí os espanhóis. O idioma oficial do México, inclusive, é o espanhol. O México foi colônia da Espanha. Vamos continuar rumando para o sul para descobrir um pouco mais sobre esses países e regiões dentro da América Latina. Vale lembrar que tanto o México quanto os outros países possuem taxas de grande desigualdade social, e a gente consegue observar isso a partir de dois dados demográficos muito importantes. A alta taxa de natalidade, você sabe o que é taxa de natalidade? E a alta taxa também de mortalidade. Você sabe o que é taxa de mortalidade? A diferença entre a taxa de natalidade e a taxa de mortalidade vai dar pra gente o crescimento vegetativo, ou seja, o crescimento natural da população. Nos países desse subcontinente temos uma alta taxa de natalidade e uma alta taxa de mortalidade, logo teremos a pirâmide etária com a base larga. Você sabe o que é uma pirâmide etária? E mais, você sabe qual é a consequência de se ter uma base da pirâmide etária larga? O segundo grupo que a gente vai analisar agora da América Latina é a América Central, um subcontinente limitado ao norte pela península de Yucatán. A península de Yucatán fica localizada aqui. Aliás, há uma história muito boa do escritor Eduardo Galeano sobre a península de Yucatán. Depois eu conto para vocês. Ao norte da América Central a gente vai ter a península de Yucatán, no México, e ao sul a gente vai ter a Colômbia. Isso na parte continental. As ilhas do Caribe, o Mar das Caraíbas ou Caribe, também faz parte da América Central. Então ela é formada por dois conjuntos, um conjunto continental e um conjunto oceânico. A parte continental é formada por Belize, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicarágua, Costa Rica e Panamá. Você já ouviu falar sobre o Canal do Panamá? Você sabe o que é o Canal do Panamá? Já a parte oceânica, a gente tem alguns países, entre muitos como Cuba, Bahamas, Haiti, República Dominicana, Jamaica e muitas outras ilhas aqui. São as chamadas Pequenas Antilhas, enquanto que essas maiores são as Grandes Antilhas. Aliás, você sabia que a América foi descoberta, entre muitas aspas, por Cristóvão Colombo aqui na parte da América Central Oceânica? As caravelas da esquadra de Cristóvão Colombo desembarcaram aqui, onde hoje é a República Dominicana. A América Central, ela é considerada uma área
pouco populosa, ela tem poucos habitantes em comparação com as outras áreas do mundo. Porém, pelo fato desses países serem em sua maioria pequenos, vejam o caso, por exemplo, de Dominica, aqui onde eu estou passando o mouse, ou Antigua e Barbuda, ou Barbados, que são pequenas ilhas. Sendo assim, somando-se a população da América continental e oceânica, a gente vai ter uma densidade demográfica, ou seja, a distribuição de habitantes por quilômetro quadrado, de pouco mais de 108 habitantes por quilômetro quadrado. Isso é considerado um número alto. A América Central ela é bem povoada. Mas, professor, você acabou de dizer que ela não era muito populosa? Exatamente, há uma diferença entre populoso e povoado. Você sabe qual é a diferença? O populoso é a população absoluta, é o número total de habitantes. Logo, no número total de habitantes, esses países são considerados pouco populosos, porque eles têm poucos habitantes. Isso se a gente compara com a população de países como México ou Estados Unidos, também na América. Já a densidade demográfica ela relaciona o tamanho desses países com essa população. Se a gente tem uma densidade demográfica alta, ou seja, um número alto de habitantes por quilômetro quadrado, este território pode ser considerado bem povoado. É o caso da América Central. Geralmente os países pequenos possuem as maiores densidades demográficas do mundo, porque é um território pequeno, é uma população, ainda que não seja gigante, mas uma população considerável. Quando a gente considera as etnias da América Central, a gente vai ter a predominância de mestiços e ainda duas situações: os ameríndios, a população ativa na porção istmica, e muitos negros na porção insular. A porção istmica é essa aqui, a área continental. Esse nome istmica vem de istmo. E o que é istmo? É uma pequena faixa de terra que liga duas faixas de terra maiores. Percebam que a América Central é uma faixa de terra extremamente estreita se comparada à América do Norte e à América do Sul. Nessa área aqui continental a gente vai ter bastante descendentes de ameríndios, da população nativa daqui. Já na parte oceânica, ou seja, na parte insular, esse termo insular vem de ilhas e temos aqui vários arquipélagos. Boa parte da população vai ter descendência negra. Por quê? Por conta da escravidão. É o caso, por exemplo, das populações da Jamaica, de Cuba, do Haiti, entre outros. E vale lembrar, aqui na América Central nós temos as piores condições de vida do continente. Muitos desses países têm extrema pobreza. O Haiti, inclusive, é o país mais pobre da América, de todo o continente. Vamos fazer o seguinte, vamos visitar uma cidade da América Central para a gente entender melhor como que são as condições de vida nesse país. Vamos visitar Porto Príncipe, a capital do Haiti. Porto Príncipe é a capital e a maior cidade do Haiti. Localiza-se no sudoeste do país. A sua população tem aproximadamente de 2,5 a 3 milhões de habitantes. Ela foi fundada em 1749 pelos franceses. E veja inclusive o nome dela aqui em francês, Port-au-Prince. É uma homenagem ao príncipe da França. E a história do Haiti é bem interessante. A sua independência envolve uma revolta da população descendente de negros, descendentes de antigos escravos, que expulsaram as lideranças francesas. Vamos observar a partir da imagem de satélite. Olhando Porto Príncipe aqui do alto, a gente já consegue perceber que há áreas em que as casas são muito juntas. Isso é um indicador de moradias não tão boas. Vamos descer aqui e observem, daqui a gente já consegue ver uma grande diferença entre estas áreas aqui, que a gente tem casas maiores com árvore em seu território, enquanto que aqui a gente tem casas muito juntas, Daqui a gente já consegue ver, ruas sem calçamento, ruas sinuosas. Mas eu quero aproveitar que nós estamos aqui no Caribe e visitar também a República Dominicana, onde Colombo portou. Vamos lá para Santo Domingo. Aqui estamos em Santo Domingo e o Google conta pra gente o seguinte, Santo Domingo é a capital da República Dominicana e uma das cidades mais antigas do Caribe. O centro histórico, fechado com paralelepípedos, a zona colonial, tem prédios que datam dos anos 1500, inclusive a catedral, a primeira construída no Novo Mundo. Inclusive, percebam essa cidade aqui, São Cristóvão, em homenagem a Cristóvão Colombo.
Vamos descer aqui nas ruas de Santo Domingo para a gente ver também como são as condições de vida nessa cidade. Vamos descer aqui, ó, ao lado dos supermercados Bravo. Vai lá, Zequinha. Aí está nosso ponto de referência, os supermercados Bravo. E a gente consegue perceber que temos uma avenida larga com vários automóveis. Uma típica cidade da América Latina, uma típica cidade grande. Lembramos que esta é a capital da República Dominicana. Agora vamos explorar um pouco mais essa cidade seguindo aqui por esta rua, observando também os habitantes. Ó, mais uma pessoa de pele escura, mais uma pessoa negra. Aqui à nossa esquerda ainda temos o mercado, uma área que a gente consegue ver, ó, a verticalização, a construção de edifícios para moradia, bons veículos, parece ser um bairro nobre, ou pelo menos uma área mais nobre da cidade, mas em breve nós veremos uma certa desigualdade, basta seguir por essa rua. Mais alguns moradores aqui à direita. E aqui à direita, ó, temos um estabelecimento comercial. É a Bodega La Playa. E vejam as motonetas aqui, o pessoal que faz a entrega das águas. Seguimos ainda por uma área nobre, ó. Observem as edificações. Se a gente continua ainda aqui pela rua Heriberto Nunes, a gente já vai perceber uma diferença nas construções. Ó, percebam aqui à esquerda. A gente tem mais um estabelecimento comercial. No fim da rua já vemos as edificações mais unidas. De sangue super fria. Se a gente olha mais para cá, a gente também observa um beco. E a gente não consegue entrar nessa área, porque não é possível trafegar de carro aí. Então o carro do Google Maps não conseguiu entrar aí. Mas vamos observar isso de uma área um pouco mais acima. Ó, se a gente for observar aqui, essa construção verde é aquela que a gente estava na frente, e aqui a gente tem a rua asfaltada e aqui a gente já tem as casas uma por cima da outra. E percebam, aqui a gente tem a rua 11, a calle 11, mas a gente não consegue andar por ela, ó. Ele não aparece a linha azul porque não foi possível trafegar com o carro do Google para filmar essa área. Essas áreas assim que a gente tem as casas mais amontoadas, elas podem ser chamadas de submoradias. Ó, estamos de novo aqui, ó, de Sandy super fria, e essa daqui é a calle 11. Beleza? Vamos sair aqui de Santo Domingo, das Grandes Antilhas, e vamos visitar outra parte da América. Espero que vocês tenham gostado, tenham conseguido aprender. Qualquer dúvida é só entrar em contato comigo e escrever aí embaixo nos comentários que eu respondo. Até a próxima!